Olá, boa noite, a paz do Senhor. São exatamente, 22 horas, 39 minutos aqui em Juazeiro do Norte. Estamos fazendo essa live, justamente esse horário, porque eu sei que muitas pessoas não estão dormindo, Estamos no isolamento, como recomendação, por conta do coronavírus. E sei que muitas pessoas estão precisando de uma palavra de Deus nesse exato momento. E agora há pouco nós estávamos num culto, no lar. Estávamos acompanhando o culto da Igreja Assembleia de Deus, juntamente com a pessoa do pastor Flávio, Olá, Yane. Espero que vocês aí estejam todos bem, viu? Se cuidando, você e seu esposo, tá? Mas fico feliz por ter você aqui juntamente comigo nessa live e as demais pessoas também que entraram aí, tá? E hoje tivemos um culto através do nosso pastor presidente, pastor Flávio, um culto abençoado, um culto no lar, juntamente com a sua esposa, a irmã Maria Paulino, e também a Daça e o Lucas, fizeram esse culto. E eu queria falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja. Talvez seja talvez seja um assunto novo, ou talvez você já tenha ouvido falar muitas vezes, sobre o arrebatamento da igreja, e não saiba o que significa o arrebatamento da igreja, tá? Nós podemos começar falando sobre a tipificação de uma festa judaica, que é chamada a Festa das Trombetas, tá? Essa festa, ela é chamada de Rosh Hashanah, Ela é chamada, a tradução dela é a Festa das Trombetas. Ela significa o ano novo judaico, tá? E essa festa ela foi instituída pelo próprio Deus, está registrado no livro de Levítico, no capítulo 23, lá no versículo 4, a gente vai ver Deus instituindo essa festa. Na verdade, era uma santa convocação, Essa festa era para convocar a nação israelita para observar o dia 7º do mês, que era um mês chamado de Tishrei, ou Tishrei, não sei falar muito bem hebraico, mas era Tishrei, Era justamente essa festa, que era a festa que que o calendário judaico não é a mesma coisa não obedece o calendário lunar ou o calendário gregoriano, Tá? Então nós estamos ainda no calendário gregoriano, tá? E essa festa era observada. Boa noite, meu amigo Marcos. Seja bem-vindo à nossa live, tá? Edna Dantas, seja muito bem-vinda. Pregadora excelente aí da palavra de Deus, tá? Paz do Senhor. Essa live, Edna, Marcos e os demais que estão entrando, nós estamos falando sobre o arrebatamento, mas a minha introdução aqui é justamente falando sobre as festas judaicas, para a gente poder entender.
Meu amigo Davi Sostnes, seja muito bem-vindo, viu? Vão compartilhando essa live aí, tá bom, meus amigos? Então, essa festa, Edna, qualquer coisa vocês podem fazer perguntas também, que se eu, dentro da minha possibilidade aqui, eu vou estar respondendo, tá bom? Tanto faz a Iane, como o Davi, o David, né, o Marcos, ou a Edna. Todos quiserem participar aí da live aí com alguma pergunta, tá? Sei que ninguém vai precisar dormir cedo, porque não vai precisar acordar cedo, né? Esse é o motivo também por eu estar acordado. Mas só reprisando aqui o que eu disse, para nós entendermos bem o arrebatamento da igreja, nós temos que entender as festas judaicas. E uma das festas judaicas era essa festa das trombetas. Essa festa das trombetas, elas se davam justamente no mês que nós chamamos aqui mês de setembro e outubro, tá? Mas lá era o mês de Tisri, tá? Meu amigo Yata Anderson Magalhães, seja muito bem-vindo à nossa live. Estamos falando sobre o arrebatamento da igreja, viu? E essa festa, ela era uma convocação para a nação israelita e todas as tribos, elas se reuniam para essa santa convocação, que era justamente um dia especial. O que significava esse dia? Nesse dia, o trabalho era proibido, tá? O trabalho era proibido e era anunciado a chegada do descanso. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para o meu amigo José Filho, mora ali nos Estados Unidos, está sempre nos acompanhando. José Filho, eu quero aproveitar, depois você manda o teu endereço, o link do teu canal no YouTube, para a gente estar compartilhando aqui também no Brasil, viu, meu amigo? E nós sabemos que era tocado, na verdade, uma espécie de trombeta, tá? Por que eu digo uma espécie de trombeta? Porque essa trombeta que era soada, que era tocada, era uma trombeta especial. Ela tinha um som mais estridente, mais agudo, mais prolongado. E essa que era feito por chifre de carneiro, era diferente das outras trombetas. E o interessante é que essa chofar, quando ela era tocada, ela era para anunciar também o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? É o ano do descanso, ou o ano da libertação do povo de toda a terra. E aí eu quero ler com vocês uma passagem que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta quando ele estava e ele escreve essa carta no capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dormir aqui não é o descanso de dormir à noite ou durante o dia, não, tá? O dormir aqui, ele estava falando de morte mesmo, tá? Morte física. Eu vou repetir. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, deixa eu repetir aqui. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também
aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, olha que coisa interessante, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, os que já morreram, nós não vamos ser primeiros do que eles, na verdade, tá? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, tá? E com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Aí ele diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por que o consolo desta palavra? Um abraço aí para meu amigo Ricardo Lima, Viviane Brasileiro, minha amiga Amanda lá em Ubajara também. Por que Paulo está dando essa palavra de consolar as pessoas com esse texto bíblico? Porque as pessoas, na verdade, elas estavam desesperançosas, estavam angustiadas, porque afinal de contas, Jesus morreu. Enquanto Jesus estava com eles, Jesus curava os enfermos, Jesus, ele fazia tantos milagres, tinha uma palavra para toda ocasião, palavras de conforto, palavras que nos edificavam, palavras que nos exortavam, enfim, eles se sentiam seguros com Jesus. Quem é que não se sente seguro com Jesus? Quem é que, quando está em meio às lutas, às tribulações, não se volta para Jesus, não se volta para Deus? Eu acredito que a humanidade agora, com certeza ela tem se voltado, né? Ela tem se voltado muito para Deus, porque, afinal de contas, nós estamos no mesmo barco. O nosso querido Noé, quero até mandar um abraço aí para Alexandre Sobreira, minha amiga Glauci Amaral, Joarivar Furtado também nos acompanhando nessa live, tá? Eu quero dizer para você que o livro de Mateus, ele vai frisar, vai dar importância a dizer que assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Nós estamos passando por sinais que antecedem a vinda de Jesus. E a vinda de Jesus, ela será eminente, será a qualquer momento. E aí, nós voltando lá para o que eu estava falando sobre a questão de quando Jesus estava na terra, as pessoas se sentiam bem. Mas quando o seu mestre, ele morre, e aí agora há uma certa incerteza, a ponto dos apóstolos voltarem às suas vidas comuns. Pedro foi pescar, voltou à vida comum. E Paulo agora aqui, ele está dizendo: olha, muitos irmãos, eu quero que vocês não sejam ignorantes, como os demais que já morreram, que não têm mais esperança, que não sabem mais do que se passa nesse século, nesse presente século.
mas ele está dizendo, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morreram, né? Quando ele voltar, ele ressuscitará aquelas pessoas. Ele trará aquelas pessoas novamente. E nós não precederemos, não seremos primeiro do que eles, mas nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Ele vai dizer depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, com eles, na verdade, no plural, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando diz para sempre no Senhor, é para sempre nas regiões celestiais, aonde a Bíblia diz que não haverá mais angústia, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais tribulação, não haverá mais intriga, não haverá mais angústias. E tudo isso, nós temos essa esperança. E como será o arrebatamento da igreja? Como será esse arrebatamento? E aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, ou falando, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer como será o arrebatamento da igreja. A partir do versículo 50 ele diz, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério. O que é um mistério? Algo transcendental, algo que nós desconhecemos, algo fantástico, né? E aí, por que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus? E aí o contexto aqui está depois, eu vou explicar. Ele diz, eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Olha que Paulo está usando o mesmo termo de 1 Coríntios, dormir, tá? Para quem fala, ele diz, nem todos vamos morrer antes do arrebatamento. Mas ele vai dizer assim, ó, na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. E como essa transformação? Essa transformação, vou lhe dizer agora. Que coisa linda, que coisa tremenda. Olha que coisa fantástica. A Bíblia vai dizer assim, no versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Lembra que eu falei antes, lá em 1 Tessalonicenses, que nós não devemos ser ignorantes acerca dos que dormem, e eu expliquei que dormir é justamente aqueles que morreram, e aqui Paulo vai falar em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51, aliás, a partir do versículo, deixa-me ver aqui, qual é o versículo, para mim, versículo 51, ele vai dizer, eis que eu vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos. De novo, ele fala, dormir como se estivéssemos mortos, tá bom? Dormir aqui na Bíblia significa morto, tá? Literalmente, tá bom? Então ele vai dizer, como será o arrebatamento? Irmãos, isso é um mistério tão grande, mas eu vou revelar para você, porque a Bíblia mesmo ela já traz essa revelação. Olhe, será um dia triste, será um dia de angústia para muitas pessoas na face da terra, mas também será um dia de grande gozo, de grande alegria, de grande festa em todas as miríades angelicais e em toda a terra. Porque
milhões de pessoas, elas anseiam pelo arrebatamento. A igreja aqui, as pessoas deixaram de trabalhar na época, esperando Jesus voltar. E aí começaram a se desfazer dos seus bens, vender tudo que tinha e começavam a doar. Isso era a igreja primitiva. Nós vamos encontrar isso em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos vai nos dar como era uma igreja unida, uma igreja que tinha comunhão, que tinha koinonia, que vivia em comum acordo, com um só pensamento, com só um objetivo. E o objetivo era morar com Deus eternamente, porque Jesus tinha prometido, justamente lá no livro de João, no capítulo 14, quero lembrar que aqui em Juazeiro do Norte, viu, Michele, está chovendo, viu, meu pastor aí, Terbutino, filho, Laete também nos vendo aqui, também meu amigo Marcos, Michele que está lá, ali em Juazeiro da Bahia. Aqui está uma chuva maravilhosa, viu? Lembra que Jesus disse assim, no livro de Mateus, tá? No livro de Mateus, no capítulo 14, Jesus vai dizer assim: não se turbe os vossos corações, creiam em Deus e creiam também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não tivesse essas moradas, eu não teria dito a vocês, eu vou lá preparar um lugar, e quando eu preparar esse lugar, eu virei outra vez para vir buscá-los, para onde eu estiver, estejais vós também. Oh, aleluia! Meu irmão João Vasques, seja bem-vindo. Então Jesus, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E Deus é justo para cumprir a sua promessa. E ele tem prometido que iria voltar para arrebatar a sua igreja, para buscar aquele povo. Que povo é esse? Né? E aí eu vou explicar aqui que povo é esse que vai morar no céu. E agora acabou de entrar aqui meu ex-professor aqui, Robson Siriaco, né? Hoje professor ali de teologia, lá no estado do Tocantins. Seja muito bem-vindo, Robson. Estamos falando de algo que você admira muito, escatologia bíblica, tá? Para quem entrou agora na live, eu falei agora há pouco, né, sobre uma das festas judaicas, que é as trombetas, e falei sobre a festa que foi instituída em Levítico, né? Levítico 23 e 4, e falei que essa festa das trombetas, e que essa trombeta, essa chofar, ela era tocada também no ano do jubileu, falando sobre o dia do perdão, o dia da libertação de todo o povo da terra. E Jesus, em Mateus, ele tem prometido, né, que viria buscar a sua igreja, buscar um povo. E aí eu frisei aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, para que nós não venhamos a nos entristecer como algumas pessoas que já morreram, que já dormem no Senhor. E aí Paulo aqui em 1 Coríntios, ele está justamente falando sobre esse mistério que fala sobre o arrebatamento de Paulo vai falar isso, está aqui falando em 1 Coríntios no capítulo 3, e como eu disse que será um dia de alegria para muitas pessoas da face da terra, será um dia de muita tristeza. Primeiro, o dia de tristeza.
Hoje, no dia 23 de março de 2020, eu já quero aqui mandar um alô aqui também para a Joá Mix, para a irmã Ecléria também, acompanhando a nossa live. Hoje, no dia 23 de março de 2020, às 23 horas, estamos trazendo essa live justamente num dia de isolamento. Muitos estão isolados nas suas casas por conta de um vírus que tem tomado conta de toda a humanidade, praticamente, está em quase todos os países do mundo, né? E tem trazido dor, tristeza. Meus irmãos, o que eu vi pela TV na Itália, quantas famílias não podiam enterrar os seus mortos, dar o último adeus, tocar naquele corpo. Talvez você creia na mitologia grega e quisesse tocar, colocar 2 moedas nos olhos do morto, para que Caronte, que é o barqueiro que vai levar aquela alma lá para o paraíso, para o outro lado. Talvez você acredite, né, na mitologia grega, e essas pessoas não podem, começaram a chorar os seus mortos de longe. Os corpos eram todos cremados, sem identificação. Eles não mais iam a um jazigo para olhar, para sentar perto do jazigo e dizer: aqui jaz resto mortal da minha filhinha, do meu filho, do meu pai, da minha mãe. Eles não vão ter mais de 6 na Itália. Eu estou falando somente da Itália. Mais de 6.000 mortos e nenhum familiar pôde enterrar ou chegar perto daquele corpo, daquele caixão. Isso é um dia terrível de angústia, de dor, de desolação para aquelas pessoas, para aquelas famílias. Chorar de longe, olhando a foto da filha, do filho, do pai, da mãe. Hoje, no mundo inteiro, muitos estão passando por isso. Eu não sei se eu vou passar. Eu sou uma pessoa que estou incluído no grau de risco. Eu sou hipertenso. Eu tenho ainda tios que são idosos. Tenho os meus pais que são idosos. Quantos de vocês também não têm? E nós ainda não chegamos no auge da doença aqui no Brasil. E aí, o que eu quero dizer, fazendo esse contraste com a doença de hoje, é que no arrebatamento da igreja, pessoas do mundo inteiro vão sumir. No momento, como diz aqui o versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Naquele dia, quem estiver dentro de um avião, quando pensar que não, o avião vai descer de ponta cabeça de uma vez e vai cair em cima de várias casas, em prédios. Alguém vai estar conduzindo um metrô, um trem, e o maquinista vai sumir. Aquele trem, aquele metrô, em alta velocidade, vai colidir com a estação, com pessoas que estão ali esperando o trem. Vai ter carretas nas estradas
que pessoas que estão dirigindo e elas vão sumir, e carretas vão estar desgovernadas, assim como muitos carros, e isso acontecerá acidentes simultâneos no mundo inteiro. E aí, naquele dia, será um dia de angústia, será um dia de desolação, aonde os hospitais vão estar lotados de pessoas feridas, as delegacias, pessoas procurando os seus entes queridos, e as igrejas que hoje estão fechadas por um decreto do Estado, mas nós estamos tendo a liberdade de cultuar a Deus ou fazer uma live em casa. Nós sabemos que nesse dia as igrejas vão ser violadas, elas vão ser arrebentadas, e as pessoas que por um tempo viviam em cima do muro, elas acreditavam, mas não quiseram tomar uma decisão. É o que a Bíblia chama em Apocalipse 21:8. Ficarão de fora os tímidos. Tímidos que a Bíblia chama aqui, não é aquelas pessoas que têm um temperamento de vergonha, que são muito meigas, até para falar diante do público ou diante de pessoas, tem uma certa dificuldade. Tímido aqui é as pessoas que ouviram o Evangelho, mas não quiseram entregar a sua vida, porque amaram mais a sua vida do que o Evangelho, do que a palavra de Deus. Por isso que Jesus diz: quem amar mais a sua vida do que a mim, não é digno de mim. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E o que é perder a sua vida? É que quando nós vamos pregar o Evangelho, dizer que Jesus está voltando, que Jesus está às portas, muitas pessoas, elas dizem: olha, na verdade, eu já tenho Deus no meu coração, eu já aceitei Jesus desde quando eu era pequeno, mas olha o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: muitos me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, está distante. As pessoas creem de palavras, mas de atitude não. Não adianta dizer que crê e não obedecer. As pessoas dizem que tem Jesus no coração, mas estão mergulhadas, escravizadas, ainda no pecado. Não consegue largar o jogo, o adultério, a fornicação, não consegue largar a jogatina, não consegue largar a roubalheira, a mentira, não consegue largar. Vive a vida em função de fazer o mal aos outros. Para esses será um dia de angústia, será um dia de desolação, será um dia terrível na face da terra, a qual nunca houve, nem nunca haverá jamais um dia como esse. Para essas pessoas que estiverem vivas no arrebatamento, esse será um dia terrível, mas também será um dia de muito gozo, de alegria, para aqueles que esperam Jesus, para aqueles que renunciaram ao mundo, porque Jesus disse que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição eterna, e são muitas pessoas que entram por esse caminho, mas como estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, são poucos que querem entrar por essa porta. Esse caminho é Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só existe um caminho. Jesus é o caminho. E aí nós temos a oportunidade de hoje fazermos uma aliança, de renovarmos aquele pacto, porque
O arrebatamento será a qualquer momento. É num abrir e fechar de olhos. É no momento. Milésimos de segundo. Está aqui o pai conversando com a filha. De repente ele só tira o olhar para pegar um lápis. Quando olha, já sumiu a filha. Sumiu o filho, sumiu a mulher. E isso não é história da carochinha, não. Todas as profecias que a Bíblia tem relatado têm se cumprido ao longo dos dias. E cada dia ela tem se cumprido cabalmente. Tem se cumprido de uma forma poderosa. E é por isso que nós nos alegramos. E aí, como eu disse que a carne e o sangue não poderão herdar o reino de Deus, e aí está no versículo 53, olha o que é que a Bíblia diz. Porque convém que isto que é corruptível, tá? Se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo, assim como ele termina Tessalonicenses, ele vai terminar esse capítulo dizendo as mesmas palavras. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, ou seja, terá uma recompensa. Você será galardoado, será abençoado. Nós que estamos nesse corpo mortal, corruptível, nós vamos receber um corpo incorruptível, um corpo imortal. Isso no momento, num abrir e fechar de olhos. Isso será glorioso. Isso é o que a igreja, a qual Jesus, ele foi quem instituiu a igreja, e ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja, ela é uma instituição que já é vitoriosa, que já está preparada para o arrebatamento. E o arrebatamento será no momento, num abrir e fechar de olhos, a qualquer momento. Agora nós que estamos aqui, façamos uma reflexão. Eu disse no começo da live que o tocar daquela trombeta, daquela chofar, é para anunciar o ano do jubileu, o ano do perdão, o ano do fim de toda a escravidão. Quantos de nós não vivíamos escravizados pelas drogas, pela cocaína, pelo álcool, por tantas coisas? Escravos, não conseguimos largar. Talvez aquilo que nós estejamos fazendo no nosso dia a dia, talvez nem nos faça bem. Talvez nós estejamos pensando: como é que eu faço para sair dessa? Como foi que eu entrei numa furada dessa? Como foi que eu entrei numa roubada dessa? Porque há caminhos que aos olhos do ser humano, Provérbios 14, 12, parece bom, mas o fim deles é a morte, o fim deles é a separação eterna de Deus. E aí, meu irmão, meu amigo, você, eu, que estamos, porque a palavra não é só para você, a palavra é para mim. Não adianta eu pregar essa palavra e não viver a palavra. Já imaginou quão vergonhoso
aconteceu o arrebatamento da igreja, e eu depois fui olhar nas redes sociais e olhar no YouTube, tá aqui essa live que eu fiz no dia 23 de março de 2020, e eu fiquei no arrebatamento, não fui levado, porque eu levava uma vida de hipocrisia, levava uma vida de fachada, uma vida de mentira. E aí você que creu na palavra, entregou a sua vida para Jesus, restabeleceu a aliança, renovou o pacto com Cristo, subiu, e eu depois fiquei sabendo que fulano subiu. Quão vergonhoso, quão triste não será para mim? Meu irmão, a palavra ela é como uma espada de dois gumes, ela penetra sobre ossos e medula, e ela vai até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir atos, pensamentos e intenções do coração do homem. Isso está registrado em Hebreus. É Hebreus? É Hebreus mesmo. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é muito mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela serve para você que está recebendo a mensagem, serve para mim que estou ministrando. Eu não posso viver uma palavra, não posso viver uma vida de hipocrisia. Eu tenho que, a cada dia, fazer como Jesus disse: tome a sua cruz a cada dia e me siga. E tomar a sua cruz, me desculpe aí você que é religioso, não é pegar um crucifixo e colocar no pescoço. A cruz de Cristo não. A cruz é justamente viver uma vida de renúncia contra a sua própria vontade. O seu maior inimigo não é o diabo. Ele é um inimigo perigoso e que merece um certo cuidado e cautela. Mas a Bíblia diz: resistir o diabo firme na fé e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia manda você fugir do que é mais perigoso do que o diabo: a sua natureza. Você mesmo, você e eu dormimos com o maior inimigo, que somos nós mesmos, que todos os dias a nossa velha natureza quer se levantar contra nós, para dizer que eu tenho que fazer a vontade da carne, eu tenho que fazer aquilo que me agrada, o importante é ser feliz. E aí eu estou me lembrando, e eu nunca me canso de dizer isso, quando surgiu a gripe espanhola, em 1920, logo após a Guerra Mundial, o que foi que aconteceu no Brasil? No Brasil, em 1920, na época do carnaval, em março, as pessoas disseram assim: é carnaval. A gripe espanhola já dizimou 200 milhões de pessoas na época. 80% dos soldados americanos que lutaram na guerra morreram da gripe espanhola. E aí os brasileiros disseram assim: vamos aproveitar o carnaval, a gente já vai morrer mesmo, então vamos aproveitar agora. E aí fizeram um carnaval inesquecível. Foi a pior orgia de todos os tempos no Brasil. Rolou de tudo ao vivo e a cores no meio da rua. E aí você que tem uma mente aí, eu não vou nem dizer aqui o que aconteceu em 1920. Mas se você quiser saber, você está na internet aí, olha no Google aí, olha aí no YouTube, o que aconteceu em 1920 no carnaval no Brasil, por conta da gripe espanhola. Foi a maior orgia, a maior vergonheza. Então as pessoas podendo fazer como aquele povo, os ninivitas,
Os ninivitas, quando ouviram a palavra de Jonas, eles se arrependeram, se converteram, do maior ao menor. Diz a Bíblia que até os animais foram cobertos com pano com saco de estopa. Isso simbolizando que o arrependimento ao pecado. E aí nós podemos ver que Deus se arrependeu do mal que ia fazer aquela cidade. Deus não destruiu mais aquela cidade. É verdade que você conhece a história, aquela cidade foi destruída 200 anos depois, mas Deus poupou ela naquele dia, por conta do arrependimento em massa. Mas no Brasil não aconteceu isso. Resultado, acabou o carnaval, as pessoas não morreram, e aí ficou a vergonha, o arrependimento. Meu Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Agora foi tarde. Foi tarde demais. E aí eu digo para você, Janaína, que está me vendo, Regilânia, Isaac e todos aí me prestigiando, eu sou muito grato por vocês estarem me prestigiando nessa live. E quero dizer para vocês, o arrebatamento está às portas. Os sinais estão a cada dia se cumprindo. Basta eu e você tomarmos uma decisão hoje. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele com você. Ele vai fazer morada dentro de você. Vai fazer morada dentro de nós. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse não é um Jesus meramente da história, o que as pessoas falam. Mas esse é um Jesus que morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós temos esperança. Paulo diz assim, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. É um hino. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Se Cristo não tivesse ressuscitado, era vã a nossa pregação, seria vã a nossa fé. Mas porque Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. Ah, Ronaldo, se Cristo venceu a morte, por que que a morte continua matando? E matou até Jesus. Eu quero lhe dizer que todos que morriam, todos iam para o domínio da morte. A morte tinha o domínio sobre todos os seres humanos da face da terra. Mas quando Jesus morre, Jesus, ele vence a morte. E aí literalmente a Bíblia diz assim, que ele tomou as chaves da morte do inferno. E ele agora tem o poder, volta para ele todo o poder. Ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, embaixo da terra. E ele, a primeira coisa que faz, ele tira os mortos que morreram desde Adão até ele. Ele tira aqueles mortos daquele lugar e ele transporta o seio de Abraão para outro lugar. E esse lugar agora vai para uma outra dimensão. E essa dimensão agora é fica embaixo, chamado de paraíso, nós chamamos de paraíso. E fica agora embaixo do trono de Deus, o terceiro céu. Que coisa maravilhosa. E aí ele transporta, ele tira de lá aquelas pessoas que ficavam vendo o seu pai em angústia lá, porque era chamado de Hades, né? Era o mundo dos mortos, né? E aí ele tira justamente o seio de Abraão daquele domínio, daquele lugar. Aí agora os que descem para a morte,
os que descem agora à sepultura, aqueles que morrem sem Cristo, continuam indo para o Hades, continuam no império da morte. Mas aqueles que morreram, ou que Paulo não chama morrer, Paulo chama dormir, e eu provei para você aqui, tanto em 1 Tessalonicenses capítulo 4, como em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, Paulo chama a morte de dormir. Mas lembrando que o dormir que Paulo fala, o dormir aqui não é inconsciente, esse dormir que ele fala é uma morte, mas é uma morte que você está no outro lado, consciente. E aí eu temo muitas pessoas, por não conhecer as Escrituras, e dizer, depois que eu morrer, pode colocar em qualquer lugar, eu já estou morto mesmo. E aí eu quero convidar você a participar da nossa live amanhã, porque eu vou falar justamente sobre os mortos. Pessoas que morrem, para onde elas vão? Aonde elas estão nesse exato momento? Existe um limbo? Existe um lugar meio termo onde as pessoas vão pagar os pecados para depois ir para o paraíso? Ir para o céu? Existe o inferno? Então amanhã, na nossa live aqui, tá? Nós vamos debater, nós vamos conversar sobre isso. Mas hoje o arrebatamento da igreja está às portas. E eu quero orar por você nesse exato momento. Eu quero que você aí na sua casa, você que vai ver essa live, que está vendo, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas que você sentiu no coração essa palavra, e que você sabe que é necessário ter um encontro com Jesus para que você não sofra mais do que o que você já está sofrendo. Porque Jesus venceu a morte, para que ao morrermos agora, quando acordarmos, abrirmos os olhos, aconteça o que aconteceu com Lázaro. Ao abrirmos os olhos, nós somos conduzidos pelos anjos. E aquele homem que vivia uma vida regalada, ao abrir os olhos, ele estava num lugar de tormento. E eu quero orar por você nessa noite. São 23 horas e 32 minutos. Dia 23/3/2020. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de ter o privilégio, a honra de poder pregar a tua palavra. Uma palavra simples, Senhor, mas que eu sei que tem o poder de alcançar as pessoas, tem endereço certo, porque a tua palavra diz em Isaías que a tua palavra não voltará vazia, mas antes ela tem um endereço certo. Antes ela falar tudo que lhe apraz, é como a chuva que descendo do céu, ela nunca mais volta para lá. Oh, glórias a Deus. Senhor, eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados. Nós temos cometido tantos pecados, nós temos sido omissos, nós temos sido negligentes, nós temos sido egoístas, nós temos sido pessoas mesquinhas, orgulhosas, soberbas, nós temos sido pessoas tão individualistas, nós temos sido, meu Pai, meu Deus, negligentes. Nós precisamos nesse exato momento do teu perdão, nós precisamos do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Nós queremos te pedir nesse exato momento que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor possa visitar cada familiar, meu Deus, que perdeu um ente querido nessa pandemia, nesse Covid-19, pessoas que estão chorando amargamente pelos seus entes queridos e não pode ver o corpo, se despedir dele. Eu quero orar por essas pessoas, para que o Senhor traga o teu afago, traga a tua paz, porque o Senhor tem dito, a minha paz eu vos dou, mas eu não vos dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é uma paz passageira.
mas que essa paz possa estar dentro de você agora, dentro de mim, na minha casa, na sua casa. E eu te abençoo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba essa paz. Recebam a bênção de Deus. Receba a unção de Deus. Receba o perdão de Deus. E nós vamos ficando por aqui. Você pode acompanhar essa ministração na íntegra. Daqui a pouco eu vou estar colocando ela no meu canal, no YouTube, que é Ronaldo Torres. E aí você pode estar vendo ela na íntegra, compartilhando ela com outras pessoas, se assim for o desejo do seu coração. Se não, ore a Deus, converse com Deus, peça perdão pelos seus pecados, pelos nossos pecados, ore por toda a nação, ore por Israel, ore pelos países, ore por nossa nação, ore por você. Por isso que certa vez Jesus disse para aquela mulher: não chore por mim, chorai por vocês e pelos vossos filhos, porque dias terríveis virão. E eu fico aqui em nome de Jesus.